Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Divina Receita aqui na TV Evangelizar, mais um encontro delicioso. E você já sabe, né? Segundas e quartas, 15 para o meio-dia, a gente tá aqui. E o que você faz? Senta agora, fica um pouquinho aqui. É um momento especial. E sabe por que é especial? Porque eu trouxe uma pessoa também especial para as nossas vidas, porque trabalha com alimentos, porque é um estudioso de alimentos. E como é que é teu sobrenome? Stadninsky. Stadninsky. Ninsky ou Niske? Niski. Niske, tá vendo como eu me atrapalhei pra falar o nome dele? O Felipe, com essa carinha de menino, tem o conhecimento de um gigante. Você é apaixonado por cozinha, foi estudar, se transformou nesse homem profundo conhecedor dos alimentos, faz pão, vende pão, ensina a gente a ter saúde. Sim. Coisa linda! É. Você fazia o que antes de ser nutricionista? Eu era cozinheiro. Já tive negócio de restaurante, então chefiava o restaurante. E aí, pelas questões de saúde, eu resolvi buscar na nutrição aquilo que era uma dor minha. Então, fui estudar os alimentos para entender o quão eles são importantes para a nossa saúde e quanto eles são a matéria-prima para a gente construir saúde. Então, tudo isso vem de uma história desde os meus 14 anos, onde eu tinha muita alergia, muitas ites, né? Patologias que terminam com ites, e aí eu fui buscar nos alimentos a cura para todas essas dores. Ele fala muito sobre o alimento que te inflama, né? E a gente precisa aprender o mínimo disso para quem cozinha, por exemplo, dona de casa, o maridão que tá aí cozinhando, né? Ou você, minha amiga. Porque às vezes quem vai para as panelas não é a mulher. Antigamente era só a mãe, era a nona, era a avó, né, que cozinhava. Hoje todo mundo se mete na cozinha assim porque precisa, né? Cozinhar em casa também é mais barato, né? Com certeza. Agora, se a gente tem mais conhecimento, por exemplo, você estava me falando alguma coisa sobre a farinha de trigo. Eu fiquei assim pensando, porque ultimamente não, há alguns anos, a gente ouve se falar do tal do glúten. Isso aqui, gente, é pão que ele faz. É desse aqui que você vai fazer? Esse é o pão rústico. O rústico. E esse é um pão de nozes com azeitona. Nossa. Ambos sem glúten, esse de fermentação natural e o rústico que nós vamos fazer hoje com uma longa fermentação. Você fala de fermentação natural. Presta atenção você e fala para aquele povo que tá tudo lá te vendo. Por que a gente tem que abolir aquele outro fermento e fazer com o fermentação natural? Bom, o fermento tradicional de pão, o Saccharomyces, ele é um fermento que faz uma fermentação rápida. Então ele é um fermento padronizado e ele facilita muito na vida do tic-tac, do dia a dia. Então toda a indústria que precisa vender e fazer muito pão para as pessoas comerem, precisa de agilidade. E esse é um fermento que se utiliza muito. O problema é que muitas pessoas não fazem boa digestão e aí come o pão e o fermento termina de fazer a digestão no estômago. E aí vem aquela queimação, aquela pirose, aquele refluxo, gases estomacais por conta da forma que o pão foi fermentado. Quando a gente utiliza o fermento natural, a gente está usando bactérias. E bactérias nos alimentos, que vão fermentar os alimentos, são muito interessantes para a nossa saúde. Então, o que o fermento natural faz? Ele faz uma pré-digestão dos nutrientes presentes nas farinhas, na receita, e aí nós vamos ter uma digestibilidade muito melhor. Olha que interessante. Pão é isso. E pra gente encerrar, deve começar a fazer o pão. Isso. E doce, e bolo, faz com que fermento? Bolo e doce também é possível fazer com fermento natural, mas aí nós vamos ter que ter alguns ajustes na receita, porque o que é o fermento natural? É uma combinação de água e farinha. Só. Então se a gente for pensar lá na avó, né, eu lembro da minha avó, o fermento natural era aquele fermento que ficava no cantinho da prateleira. Lá no vidro. Com aquele cheirinho azedo, porque ele ali tem o quê? Bactérias e leveduras. Ele não tem só leveduras como o fermento tradicional de pão, ele tem ambos. Então é uma simbiose, eles vivem em harmonia. Quando a gente faz com fermento natural, qualquer receita, a gente precisa ajustar por quê? Porque a gente está colocando mais farinha, porque é água e farinha. Então fazer um bolo com fermento natural é possível, mas precisa ajustar. Quem e aí, sabe claro, um dia você vem sim, aqui e faz o bolo. Isso. Vamos fazer esse pão agora? Vamos lá. O que é isso aqui, Felipe? Essa é farinha de grão de bico. De que é uma bico, que leguminosa. Você vai fazer ele ficar potencializado. A gente usa para polvilhar o nosso pão, que vai ficar com essa camada bonita assim, mais douradinho. Você mesmo faz a farinha? Não, essa farinha... Já tu compra pronto? Já compro pronto. O que a gente começa por onde? Bom, aqui nós temos um mix de farinha pronto. Eu que fiz, claro, a gente faz essa combinação, mas ele é um mix pronto e a partir desse mix nós vamos fazer o nosso pão. Qual que é a grande diferença? Quando a gente pensa na farinha de trigo, ela é uma farinha
completa pensando em macronutrientes, proteínas, carboidratos, fibras. É um grão que tem uma elasticidade e por conta disso, quando a gente pensa no sem glúten, nós precisamos combinar farinhas. Então o que nós temos aqui? Farinha de arroz, fécula de batata, nós temos polvilho doce e nós temos amido de milho. Então uma combinação. Também temos goma xantana, sal, açúcar e aqui nós vamos usar os Saccharomyces, que é o fermento tradicional de pão. Por que eu optei por esse? Porque esse é o fermento que a maioria das pessoas ainda usam. Sim, mas então, nós podemos melhorar fazendo uma longa fermentação. Sei. Mas hoje, para você, em homenagem a você que também não tem esse fermento, esse outro, então vamos fazer com aquele granuladinho que você tem aí no seu vidrinho. Isso. Pronto? Aí. Pronto, vamos lá. Bom, esse pão nós vamos fazer como? Primeira coisa que a gente vai fazer é hidratar a farinha. Então eu vou colocar apenas água. Tá. E a dica é utilizar água gelada, porque a água gelada vai retardar a questão da fermentação. Sempre que nós pensamos em fazer uma longa fermentação, a gente precisa de uma temperatura mais baixa. Então aquele pão tradicional que quem faz em casa já utiliza, pode fazer o mesmo pão do mesmo jeito, usa água geladinha e coloca na geladeira. E aí se você faz o pão de 2 ou 3 horas de fermentação, você pode fazer um pão com 10 a 12 horas de fermentação na geladeira. Começa hoje, termina amanhã. Isso. Pronto. Vamos lá. Vamos lá, temos a água. Aqui nós vamos colocar, em média, 80% da água para hidratar, primeiro. Então aqui nós temos o nosso mix, aqui nós temos 400 ml de água. Tá. Então eu vou adicionar mais ou menos aqui umas 350 ml de água. Não vou adicionar tudo, mais um pouquinho. Isso aqui vai entrar agora também? Não, esse entra depois, que é o nosso óleo de coco. Essa é a gordura que eu vou utilizar. Tá. E aí nós vamos iniciar o nosso preparo. Você não coloca sal? O sal já está aqui. Eu já deixei o mix pronto, também está aqui. Também tá aí. Nós vamos fazer uma mistura, ó. E vai ser assado aqui, gente, ó. Vai ser assado Ele na trouxe panela a de barro. panelinha de barro. Que linda essa panela, gente. Olha que bonitinha. Pode ser na panela de ferro também, Aham. mas é um pão que tem uma característica que precisa de uma panela que faça a temperatura ideal para ele ser assado. Se tentar assar num forno convencional, ele não vai ficar tão rústico com essa camada douradinha. Olha só, aqui a gente está misturando para hidratar. Percebe, ó, que já está difícil de mexer com Tem a que entrar com a espátula. mão. E aí nós vamos colocar a mão literalmente Será na que massa. precisa de mais água? Depois vai. Então aqui nós vamos retirar aqui. Aqui a gente já limpou a bancada, tá tudo perfeito aqui para começar o nosso pão. Olha um pão diferente para você fazer aí pro seu povo. Tem panela de barro em casa? Você tem panela de ferro? Pronto. Vamos ver. O pronto já tá ali, ele trouxe. Demora mais ou menos quanto tempo pra assar, Felipe? Para assar vai mais ou menos 45 minutos, 50 Com minutos, tampa, sem tampa, a panela? 30 minutos com tampa. Depois da tampa, mais 15 ou 20 minutos. E aí vai depender da potência do forno, varia muito. Eu já fiz com meia hora sem tampa, já fiz com 10 minutos, já fiz com 40 minutos, vai depender do forno. Quer dizer, esse é um pão mega saudável. Ele é um pão muito saudável. Não tem glúten. Então você que sempre me pede, Olga, traga convidados que façam comida sem glúten. Vamos, tá aqui o Felipe. Quer tirar daqui? Vamos lá. Tá aqui o Felipe, então. Aliás, quais suas redes sociais? Bom, a pessoa pode me encontrar por Alimento e Comportamento no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube. Ou por Felipe Stadniski, meu nome completo, vai encontrar também. Aqui, ó, a gente não vai sovar porque a gente não tem glúten para estimular. O que nós precisamos fazer é homogeneizar essa massa. Põe a mão nela. Ela tá meio engrumada, ela tá meio dura. Tá. E aí nós vamos colocando energia, intenção, mexendo, Você reza sentindo, claro. quando você faz pão? Na cozinha é uma reza, né? É uma meditação. Reza. Eu rezo, Felipe, o tempo inteiro. Quando eu faço pão, principalmente, você está vendo a minha neta ali? Sim. Ela adora fazer pão comigo. E aí, às vezes, ela tá ali amassando também comigo no silêncio e eu tô orando. Eu também aprendi com a minha avó, com a minha nona, minha mãe. Porque o pão é um dos alimentos, eu creio, mais consumidos no mundo, né? E é um alimento, todo alimento é sagrado, mas a relação que a gente tem com o pão, né? É tão forte. Você sabe que tem um estudioso que ele fala que aquilo que alimenta no pão não é o pão? É a intenção que está no pão. Então o alimento do pão é muito mais energético do que de fato físico. Que lindo isso, hein?
Então, a maioria das pessoas tem uma conexão com o pão, mas não com o pão, com a pessoa que fazia o pão, ou com a pessoa que servia o pão, ou com a refeição que ela fazia com a pessoa que servia o pão. Olha que interessante isso. Nunca se consumiu tanto pão no mundo quanto durante a pandemia. Nunca. Nunca, nunca. É uma coisa impressionante. E as pessoas que não sabiam fazer pão, elas foram buscar na internet curso. Eu lembro que eu fiz um pão, o primeiro que eu fiz, de vários que eu fiz durante a pandemia. Eu não estava na TV Evangelizar nessa época ainda. E eu fiquei assustada com o resultado, a visualização daquele vídeo. E aí eu fiquei muito emocionada quando um dia um depoimento de uma seguidora falou assim: eu estou muito feliz hoje porque o meu pai, que tem 82 anos, fez o seu pão. Olha. A receita do seu pão. E ficou sensacional. Aí pronto, né? Aí foi show de bola. E ele Então, vai ficando diferente. Ó. Sempre que a gente coloca a mão no alimento, a gente coloca uma intenção. Então eu costumo dizer para os meus clientes, pacientes, de que o melhor alimento ou o melhor pão é aquele que você faz, que você põe sua mão. Põe a sua mão. Você é a sua energia, cultiva, seu tudo, isso. Né? Nosso tempo passou, 15 minutos se passaram. E a gente volta para o nosso pão que foi colocado dentro do... Por que dentro do saquinho plástico? Porque o saquinho ele vai manter a umidade do pão e a temperatura. Se ele ficar aberto, ele pode secar e todo pão sem glúten ele não pode perder umidade, que é isso que também faz desandar a massa. Então, muita gente fala assim, é difícil acertar o pão com pão sem glúten. Às vezes, cobrindo o pão, quando ele descansa, já resolve. Agora, tem uma outra coisa que as pessoas reclamam. Você vai colocar o óleo de coco agora? Vou colocar o óleo de coco. As pessoas reclamam o seguinte, o meu pão sem glúten não fica legal porque ele fica duro igual uma pedra. Eu tenho que colocar a goma xantana. E aí? A questão do pão ficar duro pode ser vários fatores. Pode ser falta de água, pode ser excesso de farinha, pode ser a temperatura do forno que estava errada. Então são vários fatores, porque lembre que o pão sem glúten a gente precisa combinar farinhas para dar uma elasticidade. Vamos a lá? goma xantana ajuda. Tá. Vamos o lá. nosso tempo tá curto, professor. Vamos lá. Esse é o Felipe, que é nutricionista e cozinheiro. Eu tô gostando de ver esses nutricionistas modernos todos. Olha, ela já trabalhou. consistência. Cresceu, né? Ela já hidratou bem o grão. A gente vai adicionar o nosso óleo de coco. Eu gosto de usar óleo de coco, mas pode usar qualquer óleo. Azeite, enfim. Por que o óleo de coco está sendo tão usado e indicado por vocês, nutricionistas? Porque a qualidade nutricional dele é muito boa. E ele é um óleo que ele tem um ponto de fusão muito maior. Então, quando a gente faz uma fritura com óleo de coco, a gente não oxida o óleo. Quando a gente faz com outro óleo, por exemplo, vegetal, a gente gera compostos que podem ser tóxicos para o nosso corpo. E cozinhar um arroz, um feijão com óleo de coco, posso fazer tudo com óleo de coco? Pode, fica uma delícia. Eu particularmente gosto. Para quem não gosta do sabor, pode comprar o óleo de coco sem sabor. Tá pronto o nosso pão? Aqui tem um fator. A gente pode adicionar mais um pouco de água para deixar ele mais macio ou não. Então, geralmente, eu gosto de adicionar mais um pouco de água até o ponto que ele puxa da nossa mão. Então, a gente vai pôr mais um pouquinho de água. Aqui a gente pode pôr as sementes já hidratadas. Então, pode ser uma quantidade de semente, por exemplo, uma colher de sopa, ou raminhos de temperos frescos. Tomilho, alecrim, sálvia, poejo, orégano, fica muito gostoso. Esse é o ponto. Começa a puxar. Mas já vai para a panela aqui? Não, ele vai descansar na bancada. Depois eu vou pegar ele, vou colocar ele em um papelzinho que está dentro da panela, que é um papel que vai forrar ele. A gente vai colocar esse pão aqui dentro. Vai colocar papel ele... manteiga? Ele não é um papel manteiga, é um papel açalite. Açalite. É um papel que não gruda, ele é muito diferente do manteiga. O manteiga vai grudar. É, porque eu já fiz, já grudou. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai polvilhar um pouco de farinha de grão de bico aqui. Vai pôr o nosso pão. Daqui 3 horas a gente assa. A gente pode assar daqui 3 horas ou assar amanhã pela manhã. E eu deixo ele onde? Se a gente for assar daqui 12 ou 24 horas, dentro da geladeira. Coberto? Coberto com plástico. Tá. Se a gente for asso amanhã cedo? Amanhã cedo, com a panela quente. Esquenta a panela no forno, uns 20 minutos. Ela tem que estar bem quente. Com a tampa, 30 minutos. Tira a tampa, mais 10 a 15 minutos, teu pão que dá o dourado. Vai estar pronto igual esse aqui. Puxa essa tábua pra cá agora, pra nós cortar o seu pão lindo, maravilhoso. Bora? Vamos cortar lá. o pão? Então esse é o pão que a gente acabou de fazer. Ele é um pão que vai ter uma casca um pouco mais robusta. Ele é um pão um pouco mais pesado, mas é um pão muito fofinho. Isso deve ser muito nutritivo. Esse para fazer um toast, para fazer uma brusqueta, fica, olha só. Olha a consistência dessa massa.
Esse é um pão que pode ser congelado em fatias para ser consumido ao longo da semana, porque ele vai manter. Basta tirar do congelador, pôr para esquentar numa frigideira ou numa espiriteira. Agora o próximo, professor, vai ali. Esse aqui é um pão de nozes com azeitona. Esse já é de fermentação natural. Ele fermenta por 4 a 5 dias, olha só. Também sem glúten. E aí você vai voltar para ensinar a gente, porque isso aqui tá muito bonito, muito interessante, a gente quer comer um pedaço. Diga lá suas redes sociais que eu vou encher minha boca agora. Bom, pode me encontrar por Felipe Stadniski ou Alimento e Comportamento no Instagram, Facebook, YouTube, tanto faz. Qual ficar melhor para procurar? Muito obrigada. Eu que agradeço. Maravilhoso demais, 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 gente. Gostaram? Então, avisa o povo, conta pra todo mundo que a gente tá aqui sempre, segundas e quartas-feiras, 15 para o meio-dia, trazendo, assim, convidados interessantes que podem agregar a nossa vida, fazer com que, através do alimento, a gente tenha conhecimento e, principalmente, saúde, porque ninguém vive sem comer, não é? Beijo, até a próxima.